Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje nós vamos apresentar para vocês o primeiro livro infantil editado pela editora Comunhão Espírita. Acaba de ser lançado, nós estamos trazendo em primeira mão para vocês. O livro se chama Spirit Kids, volume 1. Para isso, a gente trouxe para o Papo Espírita a autora do livro, Cecília Prado Marini, e Cláudia Maria, que é a diretora de Infância e Juventude da Comunhão Espírita. Sejam bem-vindas, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Cláudia, bem-vinda também. Vamos começar esse bate-papo. Thelma Alves aqui com a gente também. Mostrem os livros, mostrem aí quem trouxe o livro, o nosso lançamento, Spirit Kids, volume 1. É o primeiro lançamento de livro infantil da editora Comunhão. Vamos começar falando que esse livro, né, Cláudia e Cecília, ele é também originário do programa de evangelização chamado Spirit Kids, que está na TV Comunhão, no YouTube. Por que vocês resolveram lançar um livro a partir desse programa, Cláudia e Cecília? Bem, eu e Cecília somos evangelizadoras, né, na Comunhão Espírita, e desde a época da pandemia, né, que a gente passou por toda aquela situação de parar um pouco as atividades e aguardar, né, o momento de retomar as atividades, que a gente sentiu essa necessidade de produzir alguma coisa que alcançasse mais pessoas, que alcançasse o mundo de maneira virtual, já que naquele momento a gente não tinha condição de fazer nada presencialmente, né? E aí foi que surgiu a ideia da gente fazer primeiro o programa, né? Spirit Kids, uma ideia meio que compartilhada entre eu e Cecília. A gente pensou separadamente, mas depois nós vimos que estávamos com a ideia semelhante, né, Cecília? Foi conexão. Assim, eu mandei mensagem falando, gente, eu estou sentindo uma demanda, que tal essa ideia? E aí você falou, eu tive essa mesma ideia. Eu fiquei, gente, eu não estou acreditando. Foi muita conexão. Foi ótimo. Esse programa, ele foi apresentado, né, ele está lá no YouTube, na TV Comunhão. Ele foi realizado entre 2020 e 2022. Eu vi que são 117 episódios, né? Mas esse livro contém os 15 primeiros. E o primeiro tema é valorização da vida. Eu queria que vocês dissessem por que vocês escolheram 15 temas, né? E por que valorização da vida sendo o primeiro tema? Então, a gente escolheu esse tema para abrir o livro, porque ele aborda a importância do cuidado com o nosso corpo, que é um presente de Deus, e destaca como a gente deve cuidar dele para ele ser o nosso instrumento da prática do bem. Então, a gente está aqui encarnado nesse planeta com um propósito, e cada um de nós deve aproveitar essa oportunidade, começando primeiro pelo cuidado com o nosso corpo, que aí ele é o veículo para a gente espalhar o bem à nossa volta. Eu achei interessante porque vocês abordaram o autocuidado, né? Chamando a criança para ter esse autocuidado com o corpo dela, né? A limpeza, a higiene, todo esse processo, porque geralmente todo mundo cresce, né? As pessoas vão crescendo, mas sem ter essa conexão consigo mesmo, com o seu corpo. E aí, essa proposta, começando o livro com essa proposta, você traz os pais, a criança, desenvolver a criança esse trabalho de autocuidado. Em si, achei bem bacana nessa proposta. E teve outra questão também, porque como o programa foi lançado na época da pandemia, que foi um momento muito delicado para a vida de todos nós, né? A gente achou muito importante essa questão de valorizar a nossa vida enquanto encarnados aqui, a nossa saúde, né? E a criança, ela é um livro aberto, né, para aprender o tempo todo, então é uma oportunidade que a gente tem de estar promovendo esse aprendizado de uma forma lúdica, que ela compreenda e que, ao mesmo tempo, ela perceba que ela é capaz de dar conta dessa tarefa de se cuidar, né, começando por si próprio, né? E a questão de 15 episódios nesse primeiro livro é porque a gente quer fazer pequenas pérolas, né? Fazer pequenos livros que possam atingir as crianças aos poucos e possam ser aproveitados, né? Que elas consigam compreender
de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profundamente, cada uma das lições que o programa teve a oportunidade de compartilhar. E esse livro eu comprei até já, só que eu comprei para dar, né? Dei para uma criança, então eu não estou com o meu aqui, mas eu folheei. Eu achei muito bacana que ele pode ser usado para compartilhar, né? Para que aquela família, por exemplo, faça um evangelho no lar com aquelas crianças, com um material adequado, né? Porque muitas famílias querem trazer as crianças, mas as crianças, como é que elas vão ler livro dos Espíritos, vão compartilhar lições assim tão adultas? Então, ele serve, né, para você também reunir a família em torno de temáticas voltadas para a criança, mas que são também evangelizadoras, né? Queria que vocês falassem sobre isso e se tem mais temas também que o livro traz. Então, no livro, no programa e no livro, a gente aborda ensinamentos gerais da vida, para as crianças crescerem como pessoas íntegras, pessoas assim, que seguem os ensinamentos de Jesus, que seguem a doutrina espírita e de forma prática. Não são ensinamentos mais não são tão ilustrativos, eles são mais práticos, como colocar na prática na vida da criança, numa situação, eu coloco, se você quebrou o braço, se você está com dor de dente, umas situações que ela vai enfrentar na vida e vai se lembrar dessa situação. E várias vezes, quando eu estava escrevendo, eu perguntava para minha família o que eles achavam, e aí a minha família falava, nossa, que jeito bom de abordar. Então, eu, com a linguagem infantil, mas não infantilizada, eu conseguia atingir adultos. Então, até no programa, várias pessoas me davam feedback. Nossa, gostei do que você falou, mostrei para minha avó, mostrei para minha tia. Então, realmente atinge todas as idades. E tem também a questão de que é uma necessidade até, as famílias perguntam para a gente na evangelização, não tem algum livrinho que a gente consiga utilizar na hora do evangelho, para que as crianças se sintam incluídas nesse momento do evangelho? Porque a leitura do evangelho, segundo o Espiritismo, é uma leitura para adultos, né? E a gente, com o programa, a gente sempre recomendou os vídeos, que eles pudessem utilizar os vídeos na hora do evangelho, para as crianças poderem participar, para eles poderem interagir, né, naquele núcleo familiar que é tão importante, né? E o livro em si, ele resgata essa questão da leitura, do gosto pela leitura. Porque a gente está vendo hoje em dia que com a tecnologia, parece que está meio que se perdendo esse hábito, sabe? E é tão importante a criança se apropriar daquele livrinho, ela olhar as imagens, aos poucos ela vai aprender a ler também, algumas não leem ainda, mas a família vai estar junto lendo. Então é aquele momento de estar junto em família, de aproveitar essa oportunidade, de criar laços, de conversar, porque o Evangelho no Lar é esse momento, é o momento que a gente apara arestas, é o momento que a gente conserta ali algumas situações que não estão legais dentro da família, que você consegue conversar com a criança e ajustar, e criar aquela harmonia familiar, que é o propósito, um dos propósitos, né, do culto do Evangelho no Lar. Então foi um pedido que a gente via que as famílias sempre faziam. A gente indicava vários livros que estão aí no mercado à disposição, que até na Livraria da Comunhão tem bastante, mas chegou a hora da gente fazer o nosso, né, Cecília? E a gente teve essa ideia. Eu acho que são pequenas pinceladas que são mais ou menos como a gente faz nas aulas de evangelização. É muito parecido com o que a gente faz nas aulas de evangelização, trazendo pequenas situações do dia a dia para que a criança se aproprie daquilo ali e ela veja que faz parte da vida dela. Ela vai enfrentar aquela situação e como ela pode enfrentar bem aquela situação, né? Thelma? Eu achei assim. Aí eu gostaria até de falar sobre a importância, né, da evangelização na infância e juventude, né? Porque é fundamental que a família engaje essa tarefa, vocês poderiam me colocar. E também, assim, quais são os maiores desafios da evangelização das crianças? Só completando, eu durante um tempo dei passe num grupo, sábado, às 18 horas. E as crianças saíam da evangelização, né, com seus pais e iam lá para a sala de passe. E a gente via que as crianças, às vezes, chegavam já, muitas
muito bem orientadas, né, de como se comportar numa sala de passe, mas, para além disso, eu pergunto, completando a pergunta da Thelma, não só a evangelização para a criança, né, mas qual a importância dos pais estarem ali também, né, não só entregando a criança, buscando a criança lá na frente, mas entrando na casa espírita, assistindo uma palestra, tomando um passe junto com essa criança. Esse processo, né, esse todo, né, Ana, né, do conjunto, a família. Participação, né? Então, é muita importância de não só falar, mas fazer, né? Então, na educação, se a gente fala, se a gente paga uma escola, paga um reforço, coloca um programa super educativo para a criança, mas a gente não pratica, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu falo como evangelizadora. Se a gente não pratica, a criança vai ver essa diferença e não vai ter o ensinamento tão sólido. Então, a gente percebe a família que vai junto, que fica na reunião de pais, ou que participa como evangelizador, nem que seja durante um horário só, um final de semana só, ela adere mais, os pais introjetam na própria vida, e a criança vê não só no que ela está vendo e ouvindo com os tios, com os coleguinhas, mas na família. Ela vê que em casa aqueles ensinamentos permanecem. Vê que no trabalho, no trânsito, nas situações de conflito que os pais enfrentam, eles mantêm aqueles ensinamentos. Então, as crianças elas crescem mais seguras emocionalmente dos valores éticos da doutrina espírita, e aquilo se solidifica dentro dela, porque ela vê que todos que estão ao redor dela, pelo menos os mais próximos, os pais, também praticam. É isso mesmo. E, além disso, a evangelização é da família. Não é evangelização só das crianças e dos jovens, é da família. Porque o que é a evangelização? É a gente se apropriar do Evangelho de Jesus. É exercer o Evangelho de Jesus na prática, né, conforme ele nos ensinou. Então, às vezes, as pessoas pensam que as crianças e os jovens é que estão sendo evangelizados, mas, na verdade, toda a família precisa fazer parte desse processo. Porque aqui, nesse momento, somos pais, mães, filhos, né? Mas somos espíritos imortais. Então, a nossa carga espiritual, ela é milenar. Então, às vezes, as crianças dão lições nos pais e nas mães. Muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? Por quê? Porque já tem aquele espírito ali com a sua bagagem formada. Então, a presença da família, ela é fundamental nesse aspecto, porque todos participando, todos eles vão ter condição de estar assimilando esses conhecimentos, praticando esses conhecimentos. E no caso da comunhão, a gente tem, no mesmo momento em que as crianças estão em aula e os jovens estão em aula, os pais e as mães têm o momento da aula deles, que é a reunião de pais. Então, esse é um momento ímpar, em que vários temas, inclusive sugeridos por eles, são abordados e são trabalhados para que eles possam também ser esclarecidos, porque todos nós estamos em processo de aprendizado, né? O tempo todo, a gente não pode parar de estudar. É uma necessidade mesmo nossa para a gente se aprimorar. Então, é muito importante a participação, a presença da família, é fundamental. Como a Cecília disse, a criança e o jovem, eles sentem essa coesão, eles sentem essa união. E mais do que tudo, se existe essa participação bastante assim, regular, a prática, ela começa a fazer parte do dia a dia de maneira tão tranquila que as pessoas não vão ter nenhuma dificuldade e vão perceber isso daí. Vão perceber as mudanças dentro do próprio ambiente do lar, sabe? Então, é muito significativa essa união da família nesse momento da evangelização. E, Cláudia, você... Oi, Thelma, pode falar. Fica como uma rotina da família, né? Justamente. E aquela coisa assim, porque eu sempre comento com os pais, quando eu trabalho na reunião de pais com eles, eu sempre comento, a gente valoriza muito a educação formal. Então, a gente não deixa o nosso filho faltar aula na escola, a não ser uma situação de emergência, um problema de saúde. E por que a educação moral é deixada à parte? Porque a educação moral, ela é tão importante quanto a educação formal, uma vez que a vida do nosso espírito, ela é eterna, a vida do nosso corpo não. Esse momento que a gente está vivenciando aqui é uma passagem que nós estamos nesse planeta. Claro que é importante agregar os conhecimentos, mas o conhecimento moral, a prática desses conceitos, o desenvolvimento das virtudes, tudo isso daí
É um processo longo, demorado, que exige uma autotransformação muito grande, né? Uma reforma íntima muito grande, e que é um tijolinho de cada vez. Então, é a gente contar com o auxílio das famílias nesse sentido. Se você fala para uma criança, por exemplo, numa aula, da importância de falar a verdade, mas a criança chega em casa e percebe que, às vezes, o pai e a mãe vão atender o telefone, fala que eu não estou. Mas eles estão ali, mas não quer atender o telefone, são pequenas, entre aspas, mentirinhas, né? Que a criança está prestando atenção ali. Então, se dentro de casa o comportamento é também correto, seguindo o que a Cecília colocou da questão ética e moral corretas, é um conjunto, né? Isso vai surtir um efeito muito, muito maior do que simplesmente ficar na teoria, porque a prática sempre é superior à teoria. E eu quero perguntar a vocês, né, que são evangelizadoras, como é que está sendo essa participação dos pais lá na comunhão, né, que é o nosso universo? Eles participam? Ou vocês sentem que eles entregam as crianças, buscam e não interagem tanto? Como é que é isso, pela experiência de vocês? Ainda deixa muito a desejar, sabe, Ana? Porque a gente tem cerca de 400 a 450 crianças e jovens circulando na comunhão todos os sábados. É a média nossa, né? E na reunião de pais, a gente tem em torno de 200 pais, vamos dizer assim, frequentando a reunião de pais toda semana. Então, é 50%. Então, muitas vezes acontece da criança e do jovem eles chegarem ali na comunhão, os pais deixam, depois vêm buscar. Ou então, às vezes, ficam por ali, né, circulando, ou mexendo no celular, que praticamente a vida das pessoas hoje toda é dentro daquela caixinha ali, e perdem essa oportunidade, inclusive de dar o exemplo para os filhos, porque a hora que você faz, você está dando aquele exemplo ali de que aquilo ali realmente é importante, né? Então, infelizmente, a gente ainda não tem uma frequência como a gente gostaria que acontecesse, né? Que seria a presença dos pais, todos os pais das crianças que estiverem em aula, estando ali também nas reuniões de pais, acompanhando esse processo, né? É um processo em conjunto. Outra questão que a gente entende, nós que somos espíritas sabemos, a gente cria um campo vibracional. Então, a partir do momento que você está ali vinculado àquela proposta, vinculado àquele objetivo, todos nós estamos ali envolvidos, né, naquele campo vibracional. E esse campo a gente forma dentro de nós, a gente forma em volta de nós, a gente carrega com a gente, né? Ele se estende para as nossas casas. Muitas vezes as famílias vêm à comunhão buscando auxílio. Às vezes a criança está, por exemplo, num processo de mediunidade que está aflorando, ou às vezes é alguém da família que está com alguma dificuldade. Hoje em dia nós temos diversos tipos de transtornos que têm causado muita ansiedade nas famílias, muita necessidade de busca por respostas, por acolhimento. Então, às vezes, essas famílias chegam à casa espírita buscando o auxílio, mas a gente entende, a gente sabe disso, que não só o auxílio não é só de fora para dentro. Ele chega, a gente recebe o acolhimento, mas é necessário uma mudança interior para que a gente consiga que esse auxílio realmente surta o efeito que é necessário, né, que a gente deseja. Então, é muito importante a gente apropriar desses conhecimentos que a doutrina nos oferece e perceber que eles estão todos a nosso favor. Basta que a gente consiga exercer, né, cada um deles. E é muito perceptível, assim como adesão a tratamentos médicos e de fisioterapia, quando a família pratica, a gente percebe na criança. A diferença. Visível. Pega duas crianças com um comportamento parecido, personalidade parecida, estão lá na aula. A criança que é assídua, que chega no horário para tomar o passe antes, que os pais estão lá na aula na sala dos pais, que os pais praticam em casa. Ao longo do ano, a gente vai percebendo a diferença entre essas duas crianças. Uma que chega correndo, os pais deixam e vão fazer outra coisa, não praticam lá em casa durante a semana, a gente vê a diferença. Então, a gente dá a nossa parte, né, nossa contribuição, de uma pílulazinha de espiritismo, né, de doutrina para a criança, mas os pais têm que fazer o trabalho deles ao longo da semana. Então, o programa e o livro são, inclusive, um modo da gente
colocar aquela sementinha em casa também para eles praticarem um pouco mais. Mas a adesão da família, a diferença é gritante. Exatamente, eu pensei isso, porque o livro vai proporcionar essa coerência, né, dos pais com a criança, porque a criança, ela procura a coerência. Sim. Ela observa, inclusive para a criança e para o adolescente, ele aprende mais observando do que ouvindo, né? Isso. Então, esse trabalho em conjunto dos pais, dos evangelizadores, e proporciona à criança assim, a ser um ser humano melhor, né? Uma pessoa mais ligada com tudo, né? Com ela, com a natureza, autoconhecimento. Não é isso, meninas? E o mundo hoje oferece muitos desafios. Eu sempre comento com as famílias que ser adolescente, por exemplo, hoje, e ser adolescente na nossa época, a diferença é muito grande. É um desafio, é necessário um equilíbrio muito grande, fora a questão mesmo que a gente sabe que o nosso planeta tem vivido situações de um processo de mudança, que está acontecendo com o nosso planeta, então é desafiador. Então, é muito importante, é muito necessário que cada um se fortaleça. Uma criança fortalecida, uma criança que tem essas bases bem fortalecidas em família, junto ao trabalho de evangelização, ela vai garantir firmeza nas suas atitudes no futuro, de saber dizer sim e saber dizer não corretamente, de saber fazer as melhores escolhas que vão proporcionar ao seu espírito uma condição boa, né, num processo de aprendizado bom, e a gente percebe isso, é claro, a gente recebe o bebê com 3 meses de vida na evangelização, e depois eles só saem aos 18 anos de idade. Quem completa todo esse ciclo, a gente percebe ao longo de todo o trabalho uma transformação que é maravilhosa. É maravilhosa. Muitas vezes aquele espírito chega ali muito assim agressivo, ou às vezes ele não quer estar ali, ele vem obrigado, mas depois, com o passar do tempo, sementinha por sementinha vai sendo plantada, e aquela questão do campo vibracional que eu comentei, esse campo vai envolvendo aquele jovem, vai envolvendo aquela criança, e aos poucos ela vai se modificando, vai se transformando, até o momento que ela percebe a importância de estar ali, naquela casa, como uma casa de acolhimento, de oração, de aprendizado. E para o movimento espírita isso é fundamental, porque nós estamos formando os espíritas de amanhã, aqueles que vão dar continuidade, né, à nossa doutrina, que vão dar continuidade ao trabalho na nossa casa. Então, é o processo de educação. A educação em si, ela é transformadora, né? E por isso que é importante a presença da família junto. Eu queria que você falasse um pouquinho dos bebês. Como é que é essa evangelização de bebês, né? Bebê, né? Não consegue imaginar, eu não. Vocês, inclusive, estão convidadas a ir à comunhão, né, num sábado e participar, e para vocês acompanharem o processo em si. Todo mundo tem essa todo mundo tem essa dúvida ou essa curiosidade, né? A evangelização de bebês, ela é especial, porque esses irmãozinhos, eles estão recém-encarnados, eles estão com um pezinho no mundo espiritual e um pezinho aqui nesse planeta, ali um livrinho aberto, em folhas branquinhas, prontas para a gente escrever a história, né, junto com eles. Então, eles chegam ali com as suas famílias e assistem a aula, e a evangelização é com o pai ou a mãe junto daquele bebê. Então, a aula é toda mais lúdica, com muita música, né, com muitos objetos para que eles possam manusear, e o conteúdo todo é trabalhado, porque a gente sabe que ali temos espíritos, né, que estão ouvindo aqueles ensinamentos. E a nossa preocupação não é a questão do conteúdo, é a questão de a gente já introduzir essas famílias nesse campo vibracional que vai permitir uma mudança. Aos poucos ali vem. Muitas vezes as mães chegam com seus bebês, já tem outro dentro da barriga e já vamos encaminhando ali também, e vão nascendo e vão ficando, sabe? São turmas menores, a gente tem turmas de até 14 bebês, porque o espaço é para agregar também o pai ou a mãe junto, né? Então, a gente tem ali a presença do pai, da mãe e do bebezinho, e o trabalho é desenvolvido ao longo do ano, do mesmo jeito que acontece com todo o restante da evangelização, só que com a presença do pai e da mãe. Até os 3 aninhos, eles ficam
nas turmas com o pai e a mãe junto. Aí depois, a partir dos 4 anos, a gente já começa a desenvolver um pouco mais a autonomia, que é muito necessária nessa fase de idade, né? E aí a criança já passa por uma nova etapa e ela caminha na evangelização já com mais autonomia. Eu imagino, né, como é que deve ser legal uma família já se preocupar com esse campo, com essa amorosidade que é já fomentada, né, desde tão cedo, às vezes na barriga da mãe, ela já está ali ouvindo mensagens bacanas, entendimentos para a sua vida, né, para enfrentar a vida em família, a importância dos laços familiares, da paciência, né, muitas vezes da resignação de tantas situações. São questões que a gente pensa que a gente não vai tratar sobre isso, mas a gente vai vivenciar. Então, se a gente for angariando informações, trocando isso em conjunto, a gente fica com muito mais condições de enfrentar a vida nos desafios que são proporcionados para nós, não é isso? É isso mesmo. Agora, pode falar, Cecília. Inclusive, eu tenho uma perspectiva interessante sobre a comunhão, sobre, né, os centros, que é um local em que é quase como se fosse uma bolha, em que está todo mundo disposto a praticar aquilo. Porque lá fora, no trânsito, no trabalho, às vezes a gente está mais estressado, então eu sou espírita e eu posso, assim, 90% do tempo eu estou praticando, mas naquele momento no trânsito eu fico com mais raiva, dou uma explodida, alguma coisa assim. Só que tem gente que não está comprometido, tem gente que não tem uma espiritualidade, tem gente que não... Então, são muitas pessoas misturadas diferentes. Na comunhão, é aquela bolha, aquele momento, aquele horário, um sábado inteiro, uma tarde inteira, em que a gente pratica. Então, é como se fosse assim, ok, vamos dar o nosso melhor nesse momento, desde o neném, desde a barriga, a todas as idades, é tanta coisa acontecendo, a comunhão é enorme, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, fica aquele campo vibracional de todos dispostos a praticar, pelo menos naquele momento, o máximo possível da doutrina, e um sabendo, pensando assim nos adolescentes, que por vezes na escola tem tem alguém fazendo bullying, tem alguém que não tem nada a ver, e aí ele sabe, ok, aqui eu consigo praticar, porque eu sei que os outros estão dispostos, e tá tudo confluindo para o mesmo objetivo. Então, acho muito interessante essa prática, esse acordo coletivo na comunhão que a gente tem de, ok, aqui a gente pratica mais, e todos juntos, e aí acaba gerando uma boa vibração. Além do espaço também, o espaço, desculpa, Ana, além do espaço para desabafar, para se posicionar, né? Principalmente os jovens, eles contam as coisas para a gente ali, as dificuldades que eles vivenciam e pedem ajuda, pedem conselhos, mas como é que eu faço? Porque às vezes tem aquele colega lá da escola que está praticando um bullying assim forte, ele está já no limite dele da tolerância, e ali ele tem a oportunidade de extravasar um pouco dessas dificuldades que ele vivencia e reenergizar, sabe? Refazer as suas energias para enfrentar aquela situação ali com um pouco mais de força. Isso é muito importante. Vocês tocaram em pontos super atuais, né, importantes. A gente está vendo, volta e meia tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente fica sabendo de um shooting, né? O menino chega na escola e atira em todo mundo. Quando você vai ver, ele foi um estudante que sofreu bullying ali. E isso já aconteceu aqui também. Né? São casos graves, porque talvez lá exista mais acesso a uma arma de fogo dentro de casa, né? Mas não é essa a nossa questão. Nossa questão é como estamos violentos dentro de uma escola. E essa violência repercute uma violência que está dentro de casa. Né? Ou então uma falta total de limites, de conversas. Você falou, né, Cláudia? Muitos chegam desabafando, às vezes não tem essa condição de fazer isso em casa com os pais, né? Então estão lá com vocês, se sentem protegidos. Eu quero fazer essa pergunta: como é que estão chegando essas crianças e jovens para vocês nesse momento que a gente sabe de aumentos gravíssimos de
transtornos emocionais, crianças ansiosas, esses estudos a respeito do abuso de telas, né, que estão querendo acabar com o celular nas escolas e talvez até na mão de crianças, né, a Austrália decidiu, não, criança não pode ter celular, smartphone, enfim, diante dessas questões todas tão presentes no mundo, como é que essas crianças estão chegando? Que desafios vocês estão encontrando? Eu vejo que a questão não é ter a tela ou não ter a tela, é ter a atenção dos pais ou não ter. Porque a tela é só um detalhe. A criança, ela pode estar na televisão, ela pode estar na internet, se ela não estiver sendo envolvida, né, num ambiente ali da família, tendo atenção, a brincadeira junto, sabe, de estar ali junto e tal, ela vai encontrar um outro modo de se distrair. E, infelizmente, a internet hoje, aliás, sempre, né, é livre. A criança pode ter acesso hoje ao que ela quiser, se não houver uma observação próxima das famílias. E é muito perigoso, porque a gente percebe que é um ambiente, a gente sabe que a espiritualidade inferior atua também, né? Infelizmente a gente sabe que existe isso, então daí a importância da criança e do jovem estar sob a assistência da família, né? Para que ela durante as aulas, nós comentamos demais sobre esses temas, sobre a responsabilidade no mundo digital, o comportamento no mundo digital, as escolhas que eles devem fazer, quais são as melhores escolhas. Então, a gente aborda muito esse tema, porque acho que é fundamental, porque eles já têm condição de decidir. Eles, inclusive, se acham aptos a decidir o tempo todo, né? Então, já que eles têm essa aptidão, que eles saibam fazer as melhores escolhas. E o que a gente precisa é fundamentar a criança e o jovem com as ferramentas que vão protegê-los em qualquer situação. E essa ferramenta, a gente sabe qual que é o amor. Foi Jesus que nos ensinou. Então, a gente tem que trazer esse núcleo familiar, fortalecer o núcleo familiar, porque as famílias parece que elas foram se dissolvendo, sabe? Como se não houvesse importância. E há importância, sim. A família, ela é o núcleo fundamental em que a criança começa a sua formação e se prepara para depois ir para a sociedade mais forte, mais apta. Então, é importante, é fundamental que a família esteja atenta, porque as crianças e os jovens estão enfrentando situações as mais variadas hoje em dia. E a gente que está ali do lado é que tem que estar de olho aberto, né? E como é que elas estão chegando, Cecília, para vocês lá em sala de aula? Então, eu já estou há alguns anos fora, então eu acho que os últimos 2 anos eu não estou mais em sala de aula. Inclusive, vou voltar em 2025, estou bem animada. Mas eu percebo as crianças muito agitadas. Sim. E uma coisa que me preocupou demais acho que no último ano que eu dei aula, foi a falta de filtro com músicas. Isso estava me preocupando demais, porque tem muito funk sendo feito com uma melodia mais infantil, tipo uma versão adaptada, só que a letra não é infantil. Só que, às vezes, a letra pode ser adaptada, só que a criança encontra no YouTube a versão original. Ou tá tudo adaptado, só que a dancinha é sexualizada. E eu fico assim, gente, não tem ninguém olhando essa criança. Que dança é essa? Que rebolado. Para! Eu sei que nos anos 2000, nos anos 90, já tinha umas músicas inadequadas para criança, mas agora o acesso está muito mais fácil no YouTube, no TikTok, principalmente. Então, elas estão... Eu estou vendo um pouco filtro nessa questão do entretenimento. Isso é uma questão que me preocupa bastante. Em 2025 eu vou reparar, e aí a gente dá um toque nos pais, pergunta para a criança, você ouviu onde? Foi na escola? Foi em casa? Como é que foi? E a gente descobrindo de onde que está vindo isso e quem é que está fazendo essa vista grossa, porque é o que a Cláudia falou mais atrás. Se a base está sólida, pode vir influência negativa que a criança está lá, firme. Não, isso daqui não é para minha idade. Essa dança não é para minha idade, essa música não é para minha idade.
Mas se exatamente na época que a gente está formando a criança, vem influências inadequadas, ela vai crescer sem saber exatamente para onde ir. Então, a gente encontra isso também na comunhão, né? Sim. É um reflexo, né? É um reflexo do que está na sociedade. sociedade. E a gente encara isso como uma necessidade desse mundo e como uma tarefa nossa. É nossa tarefa acolher esses irmãos que estão vindo com várias dificuldades, com transtornos emocionais, com transtornos físicos, com alterações de N formas, né? De N naturezas diferentes. São compromissos que eles arcaram também antes da sua encarnação, e a gente está aqui para abraçar cada um deles, para ajudá-los nesse processo, para que eles possam vencer as dificuldades e conseguir cumprir aquilo que eles se comprometeram antes de estar encarnando aqui nesse planeta. Exato, até são valores, né meninas? Porque vocês estão proporcionando valores doutrinários para que os pais, porque, na verdade, os pais têm que absorver junto com a criança e trabalhar esse projeto de família, né, de identidade da criança, familiar, e assim ser um ser humano melhor, né? Então, assim, isso é muito importante. E até em relação ao livro, eu gostaria de até chamar a atenção. Quando nós buscamos um livro infantil para oferecer à criança, seja os pais, ou o tio, a tia, avô, padrinho, quem seja, a pessoa pode buscar o livro e ler o livro antes. Sim. Porque, às vezes, acontece muito, já recebi uma vez um livro de uma senhora que tinha comprado para a filha, e um livro que era totalmente deturpando, né? Infantilizado, livro de princesa e tudo, mas totalmente deturpado e levando a coisas tendenciosas. Então, assim, a importância dos pais ler, ver o que meu filho está lendo, acompanhar, e seja também acompanhar na internet, acompanhar tudo. Porque se você tá criando um ser humano, né? Você está recebendo esse ser humano para criar, né? Acolhendo, você tem que saber o que está acontecendo na cabecinha dele, no entorno, para você ficar mais fácil poder administrar, né, meninas? São momentos difíceis, né? Porque com quem eu converso, eu não tenho mais criança há um bom tempo aqui na minha casa, e não tenho netos, mas com quem eu converso que tem filhos em idade escolar, estão todos medicados, estão fazendo terapia desde muito cedo, estão acompanhamento psiquiátrico, tem problemas, né, às vezes de motricidade, já existe, né, muita coisa do autismo em vários graus, são diversas situações. TDAH, né, que antes podiam ser subnotificados, a gente não vai entrar nesse mérito, mas agora se apresentam, né, com diagnósticos e a gente tem que dar soluções para isso, né? São crianças que estão demandando cuidados maiores, um envolvimento maior na educação deles, né, Cláudia? Sim. São questões que você reencarna aqui com compromissos. Então, uma criança que vem com um transtorno, ela é uma criança que tem um compromisso a cumprir. O que acontece muito, que a gente vê muito hoje em dia, é essa questão do diagnóstico, sabe? E o diagnóstico sempre promovendo a utilização de uma medicação. E nem sempre a utilização da medicação, claro que muitas vezes ela é realmente necessária, né? Mas a gente percebe que está sendo muito comum determinados tipos de medicamentos que muitas vezes eles não conseguem solucionar a questão, eles apenas adormecem na criança ou no jovem aquela situação. E aí ele fica calmo, a criança fica calma, o jovem fica calmo, mas você não soluciona a questão. Então, o tratamento em si é um processo de acolhimento da família, né? Nós temos estudado muito, por exemplo, a questão do autismo, muito.
porque a gente recebe muitas crianças com autismo, temos várias crianças na evangelização em graus diferentes, né? E em várias publicações que eu tenho lido, a forma como o tratamento é feito, a maneira como ele é realizado, com amorosidade, com humanidade, procurando incluir aquela criança nas situações da vida, é fundamental para esse processo de ela se sentir acolhida e se sentir bem. Então, sempre a gente passa pelo mesmo ponto, que é o amor. É você receber aquela criança com o maior carinho. Inclusive, a gente, antes da pandemia, em 2019, quando a gente estava encerrando as nossas atividades de evangelização, a gente teve uma mensagem de um mentor espiritual nosso, e ele colocou para a gente que seria necessário que a gente estivesse mais atento, muito mais do que os conhecimentos que a gente fosse passar para os nossos alunos, que a gente estivesse atento à maneira como a gente fosse recebê-los, com amorosidade. A gente não tinha nem ideia que a pandemia ia acontecer no ano seguinte, mas a mensagem foi recebida, a gente ficou meio assim, poxa, então precisamos ser mais amorosos, né? E foi aí que a gente começou a perceber. O conhecimento é importante, é fundamental? Sim, ele é fundamental, mas agregado a ele tem que haver muito amor. A gente tem que abraçar essas crianças, esses jovens hoje em dia, levar a eles aquele carinho que eles realmente precisam, porque o amor, ele transforma as pessoas. Ele consegue fazer com que as pessoas sintam no seu coração, se sintam importantes, se sintam valorizadas, e elas vão adquirindo, então, a confiança de que elas precisam para elas vencerem essas dificuldades. Porque as dificuldades, elas vão acontecer. A gente está no mundo de provas e expiações. As dificuldades vão acontecer. É a maneira como nós vamos lidar com essas dificuldades que vai fazer toda a diferença. Meninas, a gente está com o tempo esgotando, então eu queria que vocês finalizassem dizendo para a gente quando é que são feitas as inscrições para evangelização, como é que funciona, aonde comprar o livro, né? E vamos mostrar o livro de novo aí, e falar um pouquinho do programa Kids, e falar dele, né? Porque é uma mídia totalmente atual, né? Através do YouTube, que as crianças... Não sei se está no TikTok também, eu soube que a Comunhão agora tem um TikTok, mas eu não sei se vocês vão colocar o programa no TikTok. Falar do que vocês estão... Quais são os projetos de vocês e como ingressar nessa evangelização. Pode começar. Então, tá bom. Então, vou falar da parte da evangelização, né? Da parte da diretoria, a Cecília abraça aí o Spirit Kids. A gente agora está em recesso na evangelização, retornamos com as matrículas no dia 15 de fevereiro do ano que vem, a partir das 15h30, no hall de entrada da comunhão, as matrículas podem ser realizadas, e as aulas terão início no dia 8 de março. Todos os detalhes, as informações, a gente tem na nossa área lá da DIG, no site da comunhão, a gente tem várias informações, está bem detalhadinho lá, para quem tiver dúvida, e tem também um e-mail para quem quiser fazer algum tipo de contato, pergunta, eu mesma recebo e respondo a todos eles, né? E a evangelização, ela funciona todos os sábados do ano, com exceção do mês de julho, que a gente tem recesso, e as matrículas podem ser realizadas a qualquer momento, mesmo no meio do ano, no final do semestre, nos últimos dias, não tem problema. A gente recebe as crianças e os jovens a todo momento, sempre aos sábados, a partir das 14 horas, e o nosso trabalho dura a tarde toda lá na comunhão, né? Então, a gente convida todos aqueles que ainda não estão matriculados, que quiserem conhecer o nosso trabalho, podem começar como visitantes, não precisa fazer a matrícula, se não quiser, se quiser primeiro conhecer o trabalho, faz ali uma inscrição como visitante, conhece o trabalho, vai se apaixonar e vai fazer a matrícula logo em seguida, com certeza. Qual é a faixa de idade, Cláudia? De 3 meses de vida a 18 anos, é a nossa faixa etária da evangelização. Agora, sobre o programa. O programa. Então, ele começou, a sementinha dele foi que na pandemia a gente começou, os evangelizadores começaram dando aula online, né, para a gente se adaptar, e aí eu senti essa necessidade de falar de uma linguagem diferente, num tempo diferente, né, são aulas, são vídeos curtinhos, então são vídeos para crianças de 3 a 6, 7 anos, que abordam temas do cotidiano, são ensinamentos gerais. Inclusive, vários amigos me perguntam, eu não sou espírita, será que eu coloco para o meu filho assistir? É para todas as crianças, não tem nada
fechado para uma doutrina ou para outra. Ótimo saber disso. Isso, são ensinamentos gerais para ajudar na formação de adultos mais corretos, voltados para o bem, que sabem viver bem em sociedade, cuidar do outro, cuidar de si, que é o que a gente falou lá no início. Então, são vídeos bem curtos, foi uma coisa bem pensada para o tempo de atenção das crianças. Se fosse meia hora, a criança ia se dispersar. Então, tem bastante figurinhas que vão, né, surgindo assim ao longo da minha fala e das outras meninas que depois entraram para apresentar comigo. É tudo colorido, é tudo interativo, tem musiquinha, tudo para chamar a atenção das crianças e trazer ensinamentos muito bons que agregam também para a família. E agora sobre o livro, ele pode ser adquirido na Livraria da Comunhão, presencialmente, ou enviado por correio. Então, é só fazer contato com a livraria Mário de Carvalho, pelo telefone 61 3048 1818. E é para todas as idades, viu? Todas as idades. E teremos, né, no final de fevereiro, o lançamento oficial do livro, num sábado, né, que a gente vai divulgar em breve, no programa Comunhão Inspira, não é isso, Cláudia? Isso, dia 22 de fevereiro. Cecília, né? Com a presença da Cecília. Com a presença da Cecília, do Igor e da Patrícia. A gente tem o ilustrador, que também trabalhou com a gente, e hoje é pai de aluno nosso, é o Igor. A Patrícia. Abre o livro, Thelma, abre um pouquinho o livro para ver a ilustração. Então, aí a gente vai ter a equipe toda, que foi responsável, né, pela produção do livro, vai estar lá participando do Comunhão Inspira no dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. Então, já fica o convite para todo mundo. Gente, fica a dica aí. Fica a dica, foi um prazer conversar com vocês. A gente trouxe aqui, a gente quis trazer não só o lançamento do livro, né, Editora Comunhão lançando seu primeiro livro infantil, mas também trazer um panorama dessa questão da evangelização, né, da importância da criança criar bons valores, boas condutas, para não só uma infância feliz, mas ser um adulto, né, que não replique violência, ser um adulto do bem, que promova a fraternidade, a colaboração entre as pessoas, seja uma pessoa positiva e um bom cidadão, né? A gente está precisando disso nesse mundo. Então, parabéns, Cecília, pelo seu trabalho, ficou muito bacana, eu tive o prazer de ver, já foi. Cláudia, parabéns também, você na condução desse trabalho de evangelização, Cecília também, que vai retornar como evangelisadora, e convidar vocês, pais, que têm suas crianças, né? E querem proporcionar esse tipo de conteúdo, de vivência para suas crianças, procurem a Comunhão. Existem outras casas espíritas também com essa proposta, né? Mas aqui a nossa em Brasília tem 400 e poucas crianças, né, Cláudia? Então, é um trabalho bem, bem robusto e pessoas de muita competência. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada, Thelma. E a vocês que nos assistiram, obrigada e até a próxima.